Olá! Neste tutorial, nós vamos desenvolver um programa em linguagem Python que nos calcule o valor de π. Mas, primeiramente, como se obtém o valor de π? Bem, há vários métodos de se obter esse valor, como pelo método de Arquimedes ou pelo método da agulha. Mas, neste tutorial, nós usaremos uma maneira simples de calcular o valor de π, que é pelo método de Monte Carlo. Bem, para entendermos o método de Monte Carlo, nós precisamos estabelecer algumas relações geométricas. Vamos supor a seguinte situação, em que temos um quadrado e uma circunferência inscrita neste quadrado. Já é do nosso conhecimento de que a área da circunferência é dada por πr ao quadrado, em que r corresponde ao valor do raio da circunferência, um valor qualquer. A área do quadrado é dada por L ao quadrado, em que L também é um valor qualquer e corresponde ao lado do quadrado. Bom, se notarmos a figura, nós podemos ver que há uma relação entre L e o raio da circunferência, em que L é igual a 2 vezes o raio. Dessa forma, há uma outra maneira de escrever a área do quadrado, que é em função de R, de modo que a área do quadrado também pode ser escrita por 4R ao quadrado. O porquê disto? Bem, nós precisamos estabelecer aqui uma relação, uma razão entre a área da circunferência e a área do quadrado. Dessa forma, nós cancelamos os fatores em comum e assim obtemos o valor de π, de modo que o valor de π é dado por 4 vezes a razão da área da circunferência sobre a área do quadrado. No entanto, se você observar bem na equação 4, nós podemos notar que o valor de π depende da área da circunferência. E nós vimos em 1 que a área da circunferência depende do valor de π. Então, o que se nota aqui é um círculo vicioso. Como resolver isso? Bem, a resposta está justamente no método de Monte Carlo. Bom, o método de Monte Carlo é um tipo de programação paralela bag of task, em que há uma distribuição de números aleatórios para estimar um parâmetro de interesse. Através de uma função randômica, nós podemos sortear números aleatórios dentro do quadrado. Dessa forma, o número de iterações é determinado pelo programador. E o processamento dessas iterações ocorre de forma independente, ou seja, podemos estimar a quantidade de números aleatórios que queremos conter no quadrado. Mas que parâmetro essa distribuição nos proporciona? Bem, vamos supor a seguinte situação, em que podemos diminuir o raio da circunferência. Se fizermos isso infinitamente, notaremos que o número de pontos da distribuição contido na circunferência é proporcional à área da circunferência. E o número de pontos da distribuição contidas no quadrado é proporcional à área do quadrado. Dessa forma, nós podemos denominar a razão da área da circunferência sobre a área do quadrado e assim obter o valor de π. Mas como proceder a partir daqui? Bem, para isso, nós precisamos adotar um sistema de coordenadas cartesianas e sortear pares de números aleatórios que serão coordenadas. Bom, estabelecendo o eixo de coordenadas cartesianas, nós temos que delimitar a base do quadrado. Por uma questão de simplificação, adotaremos o intervalo entre 0 e 1. Com isso, nós obtemos que metade de cada lado do quadrado é 0,5 e assim obtemos a origem da circunferência. Se sortearmos números aleatórios no quadrado, nós notaremos que alguns pontos estarão fora da circunferência, enquanto outros estarão dentro da circunferência. Dessa forma, como determinar quais pontos estão dentro da circunferência? Para isso, precisamos de um outro cálculo, que é o cálculo da distância euclidiana, o mesmo que distância entre dois pontos. Continuando com a situação, nós obtemos a partir daqui que as coordenadas da origem são 0,5 e 0,5. Se escolhemos um ponto qualquer do nosso quadrado, de coordenadas x, y, por exemplo, um ponto A,
e projetarmos esses valores na abscissa não ordenada, notaremos que a distância entre A e a origem é dada pela hipotenusa de um triângulo retângulo, ou seja, em que os catetos desse triângulo retângulo é dado por ΔX, que corresponde a XA menos 0,5, e a ΔY, que corresponde a YA menos 0,5. Aplicando aqui o teorema de Pitágoras, obteremos que a distância entre A e a origem é dada pela raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Assim, nós já podemos calcular a distância entre A e a origem. Mas, como saber se o ponto está dentro do circunferência ou não? Bem, aqui a imagem já é ilustrativa. Temos que o raio da circunferência é 0,5. Então, se a distância entre A e a origem, ou seja, entre o ponto e a origem, for menor que 0,5, o ponto está contido na circunferência. Se for maior, ele está fora da circunferência, está no quadrado. Bom, já temos todo o arsenal para podermos assim começar o nosso programa em Python. Utilizando como IDE o PyCharm, nós vamos dar início ao programa que estima o valor de π pelo método de Monte Carlo. Bem, no início do vídeo nós vimos que precisamos utilizar algumas relações matemáticas e números aleatórios. Bom, para o Python nós precisamos importar dois módulos, o Math e o Random. Bom, já com os módulos, nós precisamos fazer a declaração dos parâmetros. Os principais parâmetros que vamos utilizar vão ser a distribuição do número de pontos no quadrado, que inicialmente eu vou botar como 10.000. Essa daqui, inclusive, é a principal característica bag of task, que também foi comentado no início do vídeo, e a distribuição de pontos dentro do círculo, que inicialmente é nenhuma, é 0. Bom, para sortear esses pontos dentro do quadrado, nós precisamos de uma estrutura de repetição, que vamos utilizar o while. Bom, para o while funcionar, ele precisa de uma espécie de gatilho, algo que inicie a repetição, que eu chamo de acumulador, que vai ser igual a 1. Então, enquanto o meu acumulador for menor e igual ao número de pontos dentro do quadrado, nós temos px, que é o primeiro ponto, o primeiro número randômico a ser sorteado, e py, que é o segundo número randômico a ser sorteado. Esses dois números randômicos formam uma coordenada. E lembre-se que essa coordenada tem que estar entre um intervalo. Neste caso, no Python, ele já delimita os números randômicos. Os números sorteados já são entre 0 e 1. Então, eu não preciso efetuar nenhum artifício para delimitar esse intervalo. Bom, já tendo os números aleatórios, temos aqui a nossa coordenada, nós precisamos agora desenvolver o cálculo da distância euclidiana. Para isso, vamos calcular os catetos da nossa hipotenusa. O primeiro deles é ΔX, que vai ser px menos 0,5 elevado ao quadrado. 0,5 por quê? Porque são as coordenadas da origem da circunferência. O mesmo para o segundo cateto, ΔY, que é math, que é py, menos 0,5 elevado ao quadrado. Bom, tendo os nossos catetos, nós vamos calcular agora a distância euclidiana, que vai ser a raiz quadrada de ΔX mais ΔY. Bom, calculada a nossa distância euclidiana, nós precisamos saber se o ponto em questão está dentro ou não do círculo. Para isso, nós precisamos fazer uma comparação, uma seleção, de modo que, se a distância
euclidiana for menor que 0,5, o ponto estará dentro do círculo, de modo que o número de pontos dentro da circunferência vai ser acrescentado. Dessa forma, vamos obter a área da circunferência, estabelecendo uma equivalência entre o número de pontos aleatórios que vão conter dentro dessa circunferência. Vamos aqui terminar essa rotina, fechando. Bom, então já com a quantidade de número de pontos dentro do círculo, nós já podemos obter, assim, o valor de π. Vimos no início do vídeo que o valor de π pode ser calculado por 4 vezes o número de pontos do círculo sobre o número de pontos total, o número de pontos que vai estar conter dentro do quadrado. Estamos tratando aqui de pontos flutuantes. Logo, eu vou declarar essa variável aqui, essa divisão, do tipo float. Assim, nós já podemos agora imprimir o valor de π, né? Já podemos mostrar o resultado. Então, o valor de π é aproximadamente, vamos colocar aqui até a terceira casa decimal, valor de π. Vamos aqui dar um run. O valor obtido foi 3,115. Bem, não é 3,14, então o que precisamos fazer? Aumentar a quantidade total de pontos. Vamos botar aqui 1 milhão de pontos. Vamos rodar novamente o programa. E dê que o valor de π é aproximadamente 3,141. Isso significa o quê? Que quanto maior for meu número de pontos dentro do quadrado, mais preciso vai ser o valor de π. Bom, este foi o nosso tutorial e eu espero que tenha ajudado.